Fala galera, Chapéu por aqui, eu sou o Derek. Eu sou o Lipe e hoje a gente vai trazer pra vocês com muita alegria o review do capítulo 1151 de One Piece, que teve detalhes, teve snua, teve porradaria, teve muita coisa interessante, a gente vai comentar aqui pra vocês agora. Imuka pirotando, Scopper Gaban. Novo poder do Luffy, quem sabe aí, cara, Killingham já tá aí, cara, bombando nas redes. Semi-tritão, o que é isso que tá acontecendo? Eu vou explicar. O nível de poder vai mudar pra sempre, porque o Scopper Gaban é o segundo mais forte de todos os tempos. O Luffy tem um detalhe aí pra comentar nisso. Tem dois detalhes pra comentar nisso. O Luffy tá com o Haki da Observação superior ao do Sanji, finalmente confirmado, ou simplesmente o Chopper não era fêmea, então não tinha como saber. A gente vai revelar isso muito mais já, então... Deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente. O capítulo se inicia com a marcha imperial de Dory e Brogy em direção a Yaru. Eles querem e vão tomar posse de Elbaf como seus reis. A ganância, a soberba desses homens está exalando através do seu lado demoníaco. Sobre os efeitos do Homem Reverse, o Oda está ilustrando como a personalidade da pessoa muda. Ela começa a cair em tentação, seus desejos mais cruéis, mais egoístas, mais gananciosos começam a tomar conta. A gente sabe que o Brogy sempre foi um grande guerreiro, então esse lado mais sanguinário e violento começa a tomar conta da sua versão mais bondosa e carinhosa. O respeito pelos idosos vira, na verdade, um objetivo maior, derrotar um guerreiro que não é mais o mesmo. Isso se torna muito evidente quando ele é questionado por outro gigante, mas mesmo assim ele brada que vai seguir sua marcha em direção ao Yaru, que hoje é um velho decrépito e, tirando ali do japonês, na essência, broxa. Definhando. Definhando é a palavra. Boa. E já que o Yaru é broxa, isso confirma que o Uruji, com o seu... com a sua Akuma no Mi em área, vai simplesmente revigorar Yaru e por alguns momentos ele vai conseguir tancar nível Yonkou, tudo que for necessário. Tudo que for necessário. Simplesmente em tempos passados, o seu querido amigo, né, Yoru, que era ali meio que uma alma gêmea pra ele, era um espelho, tomou porrada numa Big Mom com 5 anos de idade. Morreu, na verdade. Morreu, né? Então assim, o Uruji vai ter um grande trabalho se quiser. E a trama continua, ele mostra o Dory também completamente tomado por essa ganância, por essa sede de violência, de vingança, e ele quer ir pra cima do Yaru a todo custo. E aí, né, o Oda bota a gente no lugar de um gigante qualquer, falando assim, pô, peraí, não faça isso e tal, você não é assim. E aí, a resposta que ele toma é pra ilustrar, tipo assim, cara, o jogo mudou. Quem vocês conheciam não tá mais lá, agora são os gigantes demoníacos de chifres negros, talvez seja importante daqui pra frente. E aí, pra ser ainda mais didático, o Oda traz pra gente um tabuleiro de Otelo ou Reverse, né? Que inclusive eu mencionei no meu vídeo de ontem, falando sobre a habilidade de Mu ser inspirada nesse jogo. Agora o Oda tá trazendo isso pra tela, né? Para as páginas do mangá e deixando muito claro. Se você estiver entre duas peças negras, você vai se tornar uma peça negra. Então algo vai ter que acontecer aí, né? No caso, eu acredito que seja o Luffy com seus tambores da libertação, fazendo com que as pessoas que viraram demônios, na verdade, tenham sua essência ali revertida da reversão, ou seja, voltando a serem o que eles são, puros, pessoas boas e do bem, tal como Dory e Brogy. Com esse foreshadow baseado no jogo, isso já gera uma dúvida na gente. O Nika vai libertar as pessoas simplesmente desfazendo o pacto, ou vai ter uma espécie de um pacto reverso, nicando os aliados para fazer um exército de Nikas ali. Terceira Guerra Ninja Chakarada-Kill, cuidado. Ontem falei, cuidado com isso, gente, vamos com calma. Pra mim, tá, a reversão vai ser, cara, as peças já eram brancas como o Oda tava mostrando ali. Pegaram o Dome Reverse, viraram peças pretas e agora o Luffy vai de alguma maneira quebrar essas correntes de pacto, né, através de ser o deus da libertação. Então, pra mim, bem encaminhado, legal, vai ter a batalha de território. E a liberdade é como você é, né, em teoria. Exatamente, não é você ser enfim. Então se nica quem quiser se nicar, eu acho que essa que é a graça. Eu acho que o Oda já representou isso com a Bonnie. Então eu também fico com essa interpretação de que eu acho que só vai reverter o que aconteceu e não vai nicar as pessoas, mas... já para garantir todas as bases, você ouviu aqui que existe esse mundo. Você ouviu aqui que existe esse mundo, porque realmente a metáfora do tabuleiro é forte. É isso, o gigante que se opôs rapidamente já foi revertido e quando ele volta, ele tá completamente na linha. Doidalhão. Topando matar o Yaru, se tornar um ganancioso e principalmente se sentindo bem
com a transformação prazer de se lidar, de se entregar para o lado do mal, também está representado aí. O Oda está representando essas tentações de uma maneira positiva para os sentimentos da pessoa que está causando o mal. Isso também é importante. E o Oda não faz a gente esquecer que os gigantes estão lutando ainda. A Ripley chama pelo filho, a gente vê que eles ainda estão presos pelos poderes do Sommers e pela habilidade da seta da Gunko, que está possuída pelo Imu, mas ainda está com a passiva funcionando. E agora a gente passa para uma coisa muito interessante, Kirinhan sendo revelado. Cara, ele chegou para, nesse capítulo, roubar certos holofotes e também mudar sua percepção apenas através da estética. O cara aparece extremamente badass, muito diferente da sua forma Kirin, que é simplesmente um cavalo doidão, almado, que tá com o zoião esbugalhado e é engraçado. Sim. Agora ele traz uma aparência muito, muito, muito mais ameaçadora. E detalhe, aqui ele tá numa forma híbrida quadrúpede. Ele tá com a parte de cima humano, a gente já vai falar sobre isso, e a parte de baixo Kirin. Só que, na anterior, ele tava com as pernas normais, como se fosse humano, Bípede. e a parte de cima Kirin. Então era também outra forma híbrida, mas dessa vez uma forma híbrida bípede. Agora atual é quadrúpede, e isso também lembra a gente do próprio Itambarão V Nazujuro, que lá em Egghead teve sua forma completa em animal mostrada, mas logo também deixou sua parte de cima apenas humano, formando aí também o híbrido quadrúpede. Outro detalhe interessante do design dele é que ele tá carregando esse chifre, né? E aparentemente esse é o chifre que ele consegue usar para controlar os sonhos. Com o Imu em cena de batalha, ele tá revigorado, tá completamente sanguinolento e tá querendo ir pra cima. Então, o Oda faz questão de mostrar que os pesadelos estão cada vez se tornando mais poderosos. Conforme as coisas vão piorando em Elbaf, as fontes da energia maligna do Kirinhan crescem e, obviamente, ele consegue dar mais dano. Agora, que dentinho pontudo é esse? Muita gente já tá assimilando ele ao Rod Jones, ao Dellingham, a Madame Shirley, a Charlotte também, pra Liné. E se liga nesse detalhe. O sangue mais raro de One Piece é o SRH negativo. Quase não tem personagem com esse sangue. E esse sangue, inclusive, também tem alguma coisa a ver com, abre aspas, realeza, né? O Sanji tem esse sangue e é um sangue muito raro. Os irmãos deles também têm, beleza e tudo mais. Só que os outros personagens que têm esse sangue são os Yetico Brothers, que a gente não sabe de absolutamente nada, o Fisher Tiger, que era um tritão, que tem um sangue raro e é importante pro plot dele, e também os outros dois são Pralinê e Dellingir, que remetem muito ao Kirinhan. Qual é a ideia aqui? Que esse cara seja tritão, ou pelo menos meio tritão. E tem um detalhe muito interessante. Curiosamente, o Kirinhan é o único cavaleiro sagrado que desce de Marejoa com um capacete de astronauta ou um capacete de mergulho. Só que tem um detalhe aqui. E se esse capacete, na verdade, for como se fosse um pequeno aquário? Tiver água ali dentro? Repara nisso. Quando ele entra no modo híbrido, ele simplesmente estica a fuça dele e encosta nessa máscara de respiração. Quando ele sai do modo híbrido e tá normal, é como se ele estivesse ali respirando algo normal. Mas quando ele tá no híbrido, ele precisa estar necessariamente com o focinho encostando para estar respirando o ar de fora. Então tem algum ar ali especial. E detalhe, se a gente for ver a clavícula dele, a gente enxerga duas guelras. Os olhos são extremamente similares ao da Shirley, os dentes também remetem muito, então ele tem detalhes de tritão. Mas eu sei que você está pensando agora, Derek, cara, um tritão tem Tenryubito? Um tritão dragão celestial? Parece uma antítese, né? Algo que realmente não combina, só que o Oda, desde o meio de One Piece, né, quando a gente está em Sabaody, ele estava trabalhando o interesse que os dragões celestiais têm em sereias. A gente vê isso com a Kemi no leilão de escravos, que ela é, cara, o grande prêmio ali da noite. E a gente também vê quando a Shira Roche vai pra Marejoa, em que ela é cobiçada ali, cogitada. Então por que não pode ter havido em algum momento alguma sereia que foi sim comprada, que foi sequestrada, foi pra Marejoa e acabou engravidando de algum Tenryubito, e o Tenryubito pegou o filho para cuidar de alguma forma, talvez escondendo essa questão das guerras, talvez escondendo que ele era de fato um meio tritão. É uma possibilidade real, visto as similaridades que Kirinhan Himoshifu tem com os tritões. Com essa descrição incrível, eu acabei de pensar num paralelo bem interessante, porque se o Kirinhan carrega ali no seu aquário literalmente água, isso é muito interessante. Porque justamente os Tenryubitos usam o capacete de astronauta para não ter que respirar o ar
né, verdade. das Boa, pessoas. boa. Eles querem se proteger desse ar impuro, sujo, que outros súditos nojentos respiram. E o Kirihan desce de Marijoá, e ele também não quer respirar esse ar. Mas por ser tritão, ele coloca água dentro. Então a ironia toda não é sobre exatamente a matéria ou o ambiente que você vive, e sim sobre o preconceito que você tem no seu coração, porque não importa o meio ou o elemento, você simplesmente não vai querer participar do mesmo lugar. A não ser que seja para destruir, pilhar e matar. E é exatamente isso que o Kirihan está representando, e esse elemento dele ser um tritão cavaleiro sagrado seja um ponto ainda mais forte para representar como uma ideologia maior do que simplesmente as aparências físicas superficiais que a gente trata. Bem legal. Não que necessariamente um homem-peixe precise de água para respirar, né? O Arlong... Não, mas é essa que é a graça. Mas é o símbolo. Exatamente, né? essa que é a graça. E como mesmo jeito que Tenryubito não precisa do ar na bolha para respirar. Exato. Entendeu? Então não importa. Entendeu? É sobre o que você está na sua cabeça, sobre o que você pensa, o que você se sente. Eu essa que é a boto graça. fé. Eu boto fé. Pra É mim... literalmente uma bolha. Gente, é literalmente uma bolha. O Oda não consegue ser mais explícito que isso. Os caras vêm literalmente numa bolha, não importa onde eles vão. E esse cara que é um tritão de uma espécie que nitidamente vive uma opressão e preconceito absurdo, vive numa bolha que ele mesmo fez. Detalhe, tu viu qual é a arma dele? Um tridente. Coisa mais comum, Rod Jones usa, o nosso querido rei Neptune usa também, e é uma arma totalmente relacionada a Poseidon. Então assim, cara, pra mim, pelo menos meio tritão esse cara é, e o conceito dele ser um dragão celestial que tem sangue de homem-peixe, pô, é muito bacana. Dá pra trabalhar Tem bem legal camadas. esse personagem, bem ele legal, chegar bem como legal. Kirihan talvez indique que ele nunca mostre a verdadeira face dele por Marijoá. Talvez ele tenha essa noção e ele tenta esconder ao máximo que possa e tem que ser respeitado porque ele é um dos cavaleiros sagrados. Ele já chegou disfarçado. Mas talvez tenha um burburinho ali por trás, porque ele é de uma outra raça e tal, ele sofre esse preconceito. O Oda é típico de trabalhar essas coisas, mas mesmo assim, nesse momento, ele tá representando como pra esse cara, isso não importa. E agora que o Imu tá lá, ele tá se sentindo empoderado. O grandão tá lá, empoderado vem a comigo. ponto de mostrar a verdadeira feição dele. Tem muitas camadas aí que podem ser trabalhadas, a gente ainda tá na superfície, mas é bem interessante. Cara, não importa a raça. O que vier ali pra somar, né, pra acrescentar o poderio bélico de Imu, ele vai ter. Não tava convidando o Loki agora há pouco? Não tava nessa brincadeira de querer chamar ele pra servir também, como ser um cavaleiro sagrado? Ué, mas os gigantes também não são outra raça, não são... Então assim, não importa. É poderio bélico, vai somar pra Imu-sama, ele vai querer do lado, mano. Vai querer do lado do Reverse. Ele não tem preconceito. Ele abraça todos. Gente boa, gente boa, mano. E aí, pra finalizar, né, a participação do Kirihan, ele comenta que Elbaf basicamente está se autodestruindo. Por quê? Porque são os sonhos das crianças que estão sendo jogados ali pra destruir essa terra. É bem irônico, né? O cara realmente ali muito engraçadinho, muito bacana, porque, cara, ele tá sendo exclusivamente o responsável por isso. E aí, nessa sequência, a gente chega em Imu-sama. Imu-sama. O plano de Imu agora tá bem claro. Ele pretende destruir a alma, né, o coração de Elbaf, atingindo suas crianças e fazendo com que eles se subjuguem para sempre. Porque o Imu é inteligente. Ele não quer que o que aconteceu em God Valley talvez se repita de ter que nucar todo lugar. Ele quer usar os exércitos dos gigantes, as estruturas, os poderes que eles têm e talvez que ele até não conheça. E por isso ele tem que manter essa estrutura. No entanto, quebrando o espírito de Elbaf, eles vão estar sempre subjugados. Eu acho que é justamente isso que o Oda vai representar nesse arco, sobre como o espírito de Elbaf vai tentar superar Imu. Após a frase de Imu-sama, somos jogados a um passado breve em que nosso querido Chopper Gaban sim está sendo jogado pra baixo. O Chopper pulou lá, ele tá correndo, mano, a patinha dele aí como se tivesse Luffy na quinta marcha, dando igual o Papaléguas, é sensacional. Ele consegue alcançar o Gaban. Bom, o Chopper tá ali no modo motinha, né, descendo, pum, provavelmente um guarda-ponte gigantesco pra salvar a queda do Gaban e tá tudo suave. Só que a gente tem percepções curiosas logo depois da chegada do Chopper e também do Chopper Gaban lá no reino do submundo. Isso aqui precisa ser comentado, porque o Luffy parece estar despertando, ou pelo menos desenvolvendo melhor, um novo poder. A gente já tem um precedente pra isso, porque tem uma hora que o Chopper cai da Giant Jack, muitos metros de altura, mas ele não toma dano nenhum porque ele entra no Guard Point. Então, mesmo a 10 metros de altura, ele consegue pegar o Gaban, ativa o Guard Point superior agora, mais de 2 anos de jornada depois, e recupera-se da queda. No entanto, o Luffy sente que é o Chopper e começa a sentir também
outras vibrações do Haki que, de alguma maneira, identificam uma pessoa a milhares de metros de distância. Isso, nitidamente, é um outro nível de poder. Ou será que é o desenvolvimento de algo que a gente já sabia? Provavelmente algum nível mais avançado do Haki da Observação, alguma outra vertente da voz de todas as coisas, alguma habilidade que o Luffy, como o Luffy, né, com todas as habilidades e questões que ele tem... Simpatia gigante. Exato, consegue sentir, porque o Chopper não é também um qualquer, né? É um Nakama próximo, e talvez essa afinidade tenha conectado um Haki ainda mais avançado. Então é muito provável que seja isso, né? O Luffy com um grandíssimo Haki da Observação reconhecendo o Chopper, ou talvez reconhecendo o Chopper através da voz de todas as coisas. Antes disso, a gente tem uma conversa breve entre o Hajirudin e o Loki, que basicamente resume os eventos do capítulo 1143, quando eles falaram sobre o passado entre o Harold e o Loki e o rumor de que o Loki matou o próprio pai. Fala. Só que qual é a grande questão disso? É comunicação. O problema é comunicação. Por quê? Cara, eu vou falar, o Loki é um babaca. O Loki brincou. O Loki é um babaca. Mesmo ele tendo passado por tudo, por esses traumas, ou o que a gente tá assumindo que ele passa, ele não tem capacidade de se comunicar que nem um adulto. Então, ele começa a sacanear. Matei mesmo, acho que eu mataria ou não mataria? Então eu vou te matar. Ajoelha que eu falo. Ajoelha que eu falo. E aí o Hajirudin, obviamente, já é um assunto sensível, já tem anos de ressentimento, fica puto, e aí eles não conseguem resolver nada, nem chegar em uma conclusão de quem matou ou não matou. O Oda está brincando, porque ele não colocaria o Loki pra agir dessa maneira se ele de fato tivesse matado o Harold a sangue frio. E pelas evidências do Imu, isso não deve ter acontecido. O que só me deixa mais confiante pra falar que o Loki é um babacão mesmo, que deve ser super difícil de lidar com ele, porque no momento mais tenso, mais difícil, ele completamente cortado, ele tá sacaneando o Hajirudin, falando que foda-se, vai precisar de mim, né? E mexeu no ego, porque assim, ele fala, pô, ajoelha que eu te conto. E o Hajirudin, ele tem um sonho, como a gente viu no Dressrosa, de ser o rei de Elbaf. Então, pô... E quem é que vai... E quem é o maior rival dele pra isso? O Loki. O Loki é um babaca máximo. Um babaca máximo. Ele se acha o cara que tem que liderar Elbaf de qualquer jeito e, obviamente, acha o Hajirudin um bosta. Então, fica gerando essa tensão... Olha, mas ele achar o Hajirudin um bosta é justo. Fica gerando essa tensão entre os irmãos e justamente é disso que gera toda a incerteza, todo o enredo suspeito de Elbaf, que vai ficar mais claro mais pra frente. Eu acho que pra mim já tá bem claro que deve ter acontecido. No entanto, é gostoso também ver esses momentos de tensão e tal. O Loki sendo babaca é divertido, eu acho massa, tá? Só pra deixar bem claro. Pra mim, o Oda virou e falou: o Hajirudin tem que perguntar isso. Perguntou. O Loki vai responder? Ele pode responder. Mas, pô, eu posso virar e botar assim: sim. Na verdade, quando eu cheguei lá, o pai tava endemoniado, encapetado pelo Imu-sama, tava com chifre, tava todo ruim e tal, eu tive que matar ele. Não. Segura. Mas aí o Loki não ia estar preso há 6 anos lá embaixo com o Elbaf todo adiante. Se ele fosse um bom comunicador, nada disso estaria acontecendo. É por isso que One Piece é tão brilhante. Os personagens estão sempre reféns deles mesmos e das suas personalidades, de maneira muito distinta e nítida, assim. Então o Oda é muito gênio nessa parada de construir personagens. O Loki é um babaca muito amável. Gosto muito. E aí depois a gente tem um diálogo entre Loki e Moça. A gente só sabe que Moça é uma figura que remete a barbudo, peludo, felpudo, mas a gente não sabe exatamente a maneira de falar específica, se é velho, se é homem, se é mulher. A gente ainda tá nessa dúvida. Mas, nitidamente, esse tal de Moça tá falando que é uma despedida ali, tá agradecendo ao Loki, tá um tom de tchau, vai ficar difícil a situação e tal. E o Loki ali tá mostrando uma preocupação genuína, não quer que se meta em confusão de novo. Mais uma vez, o Oda lembra que o Loki é um babaca, e aí logo depois mostra como o Loki, na verdade, se preocupa com uma pessoa a ponto da guerra de chamar a atenção do Loki e dar uma sacaneada nele por isso também. Então, vamos relembrar do que aconteceu com o Rei Harold e o Loki. A gente sabe que o Road passou pelo castelo junto com os Chapéus de Palha, e por lá tinham vários esqueletos de gigantes ancestrais, com chifres negros e tudo mais. Muitos até em uma quantidade assustadora. Só que você pensa, beleza, é a guarda real do Rei Harold e teve uma grande guerra ali. Será? Pois é, será? Como o Imu fala no final do capítulo que o Rei Harold falhou, como o Loki lutou contra o Rei Harold, como o Yaru viu e como tinha cadáveres de dezenas de gigantes ancestrais, pra mim, esses não eram verdadeiros gigantes ancestrais. Seriam gigantes demonizados, Derek? É óbvio, o Imu corrompeu a guarda real, os gigantes do castelo de Elbaf, e também deve ter corrompido o Rei Harold, só que, obviamente, o Loki, com seu nível de poder brutal, gigantesco, e certamente uma cena muito trágica e emocionante, teve que lutar contra todos, e o seu último oponente foi o seu próprio pai. Bem a tempo do Yaru chegar e ver esse fragmento de cena e começar a acreditar em tudo que não fazia sentido.
O Loki, obviamente, é um babaca e deve ter tido dificuldade pra conseguir navegar aquela situação naquele momento, o que resultou em toda a confusão dele fugir de Elbaf odiar ele, de ficarem ressentidos com a morte do Rei Harold e até do Shanks, sem nem saber, ter capturado um dos heróis do mundo, de certa maneira, e devolvido pra Elbaf. Claro, com todos felizes, menos o Loki, que é um babaca e ninguém liga. Cara, é simplesmente genial esse roteiro. Eu acho que a maneira que foi construída essa conspiração é bem interessante. Eu posso estar errando em alguns pontos, mas eu tenho quase certeza que esse é o cenário que se desenhou pra Loki não ser exatamente vilão e não ter matado seu pai, mas ter matado seu pai. Agora eu quero aproveitar o gancho ali da transformação de outros gigantes em gigantes demoníacos, que é o seguinte. O Yaru, quando ele é apresentado pra gente lá no passado da Big Mom, ele é notavelmente menor. Notavelmente menor. Inclusive no Vivicard, que é uma informação que pode mudar, é dito que ele tem 20 metros e meio. Ou seja, parecido ali com o Dory Brog. Só que, ao vermos um do lado do outro, a gente nota que o Yaru é muito, muito maior. Como se fosse 3 vezes maior. O tamanho ali de um gigante demoníaco de Musamá. Será que ele passou em algum momento por essa transformação e o tamanho dele se manteve? Não, é que Oda proporções. Simplesmente Oda proporções. Pode ser, mas... Eu não consigo usar o tamanho de gigante como evidência, mas meu cérebro buga. Pode ser. É proporções de Oda. Eu não vou descartar isso. Mas pode ser. Ele pode ter, inclusive, ele é tão esquecido. Maior que todos os outros, né? Quem sabe ele era um gigante ancestral e foi o único poupado porque talvez ele não tenha morrido. Era forte. Então, pela espada na cabeça, sobrevida de alguma maneira. Exato. E aí, simplesmente, ele retornou ao normal e falou, cara, aconteceu algum chablau ali, o Loki é o único vivo, tá todo mundo morto, o Rei Harold tá morto, a culpa é do Loki, pô. E só pra saber, o Loki não era um cara normalzinho, que todo mundo, ai meu Deus, o que aconteceu? O Loki sempre foi uma pessoa gananciosa que queria comandar Elbaf, que queria ir contra o próprio pai, provavelmente fez o casamento com a Lola e com a Big Mom, não só por amor, mas inicialmente pra espizinhar o pai, por essa questão de, tipo assim, sangue gigante, porque eles odeiam a Big Mom. Tem várias camadas aí de relações interpessoais da família real de Elbaf que são muito interessantes. A Jirudin sempre de canto, óbvio, olhando tudo, chateado, porque ele quer participar, mas não tem nível de poder pra participar. E é bastardo. Pro gigante, tá? Não... Pro gigante. E aí, na sequência, os Chapéus de Palha vão encontrar com seu companheiro Chopper, que tá cuidando lá do Coppergaban, que pro choque do Luffy não é ninguém mais, ninguém menos que uma das asas do antigo rei dos piratas, Goldie Roger. É um grande momento, a gente tava nessa expectativa. Quando eles descobrem, é incrível, mas o coitado do Gaban tá num estado deplorável, porque ele acabou de ser perfurado pela Gun. A gente vê o Luffy ali comentando sobre o Shanks, mas o comentário que chama mais atenção aqui é o do Hairudin falando, cara, esse cara era conhecido como o terceiro mais forte do bando do Roger. E aí, cara... Errou! Mentiu! Faz o Coppergaban. Fake news, olha só. O Coppergaban é número 2. Pode puxar o teu PNG, o teu JPEG, o teu tierlist.com, seu post chechelento no Facebook, porque ele tá errado, tá? O Rayleigh não é o segundo mais forte da história, é o Gaban, confirmado agora, saindo da boca do cavalo. Ele revelou, revelado. Oden não tá aí no debate, não tá discutindo, entendeu? Também foi solado pelo refém criança. O Gaban, mesma coisa, vejo um padrão, mas eu não vejo um padrão no fato de que o Rayleigh e o Gaban não tem mais padrão. Agora tá despadronizado, agora tá assimétrico, agora tá diferente. E quem a gente achava antes que era o Rei das Trevas, na verdade é o de óculos escuros. Eu gosto tanto dos dois que eu vou me isentar de opinar. Isentar? Tá isentão? Não, isentar? Tô isentão. Tá isentão? Tô isentado. Tudo bem, Lipe, pode estar azeitado aí, mas o fato é apenas um. O Oda tá, obviamente, fazendo uma referência à grande rivalidade. Claro, o Zoro e Sanji. As asas do futuro Rei dos Piratas, Exato. As asas do antigo Rei dos Piratas. Exato. Tudo suave na nave. Nitidamente, o Zoro espelha o Rayleigh e o Coppergaban espelha o Sanji. E até por isso a gente tem esse momento bem engraçado que o Coppergaban tá tendo que defender a posição dele, porque todo mundo conhece o Rayleigh como mais forte, assim como meio que todo mundo conhece o Zoro como mais forte. É o Oda fazendo essa brincadeira de maneira bem clara, e eu acho que é bem legal embarcar nela, porque no fundo, se você é brincadeira. Tá ligado, eu acho que significa só que não importa, entendeu? Cada um acha que é mais forte e nunca vai ser provado. E valeu.
E é legal a gente ver cada vez mais essa conexão clara, né, entre as asas do Roger e as asas do Luffy, porque eles têm semelhanças em certos elementos e símbolos, mas são completamente diferentes. Sim. O Zoro e o Rayleigh são muito distintos em vários aspectos. O Gaban e o Sanji também, mas tem elementos gritantes nos personagens que os conectam. E o que isso traz? Cara, autenticidade pro Sanji e pro Zoro, e faz do Gaban e do Rayleigh não cópias antigas dos dois personagens que a gente tanto ama. Não. São simplesmente pessoas, personagens incríveis dentro de uma obra incrível, com outros personagens incríveis que se espelham neles, mas não são referências diretas, mas sim alguns elementos conectados. Bom demais, bom demais. Piada vai, piada vem, né? A gente tem o Chopper explicando esse cenário que se constrói, que não é nenhuma piada, é cabuloso, diria até diabólico. Cara, o Luffy tá sendo atacado, tá acontecendo isso e de repente, né, a prova viva do que ele tá comentando acontece. Um haki do rei avassalador rompe ali as barreiras de Elbaf, chega no submundo, sai do... Cara, é uma loucura total, é um haki muito, muito, muito extenso. E ele interrompe, né, a conversa do Chopper, tanto que o Luffy até fala: Chopper, eu já entendi. Isso é o suficiente. Ele tá preparado. Ele reconhece a ameaça que se faz lá em cima e entende que o cenário pede urgência. O Luffy precisa voltar pra lá. O Deus do Sol precisa enfrentar o demônio da dominação. O quadro final é um quadro que o Oda ama fazer de certa maneira. O Dantes Eras teve alguns outros exemplos. Um que eu lembro bastante é que um ano antes da guerra final, você tem ali Law, Luffy e Kid indo em direção à batalha. Verdade. Dessa vez você tem Hajirudin, Luffy e Loki indo em direção à batalha, com essa perfeita metáfora. No entanto, o que é bem curioso é, eu tinha comentado, né, como o Loki é bem babacão e agora ele tá super feliz porque o nível de poder absurdo dele vai ter que ser usado contra um vilão que ele já deve estar querendo se vingar há um bom tempo, quem sabe até 13 anos, porque no fundo, talvez ele entenda que o Rei Harold tivesse sim sido controlado por esse próprio Imu. Quem sabe vendo os poderes do Homem Reverse seja exatamente o gatilho pra gente entrar no castelo de Aurus 13 anos atrás e entender exatamente o que aconteceu entre Rei Harold, Yaru, os guardas que possivelmente são esses gigantes corrompidos e, claro, o próprio Loki, que é a chave da questão. Mais um detalhe, a gente não sabe cadê ou o que aconteceu com essa fruta lendária. É a fruta do Luffy? Existe uma outra fruta? É talvez até a própria fruta que o Imu tá usando? A gente não sabe ainda. Eu acho que esses gatilhos do flashback vão chegar aí. Agora, falando do Gaban rapidamente, ele deve estar com essa sensação, tipo assim, as consequências das minhas ações chegaram pra me assustar, me assombrar, né? Pô, o Roger fugiu, o Rayleigh também foi tirar férias. Eles sabem que não completaram a missão principal, né? O capirotão tava ali e agora a gente vai colher o fruto de não ter ido diretamente. Exato, eles sabiam que tinha uma coisa errada, que eles tinham que resolver, mas aí chegou ali e eles falaram, mano, quer saber? Roger já tá sem tempo de vida, o Rayleigh tá com a Shaq, eu tô com a Ripley. Cara, tá, João, né? Aposentou. Deixa pra próxima geração. Meio Neymar do eu Santos, não vou ter assim. que lidar com isso, porém, agora estão lidando. O Vini Júnior vai resolver. Entendeu? Tá tudo certo. Eu passo pano pros pratos do Roger. Eu passo muito pano. Eu falo, não, eles sabiam que tinha que esperar Eles a sabiam hora que tinha que certa. viver a vida, tinha que ser feliz. Eles entendeu? sabiam que tinha que esperar ali a figura do Rei do Sol voltar a aparecer pra mudar o mundo. Vai ficar porque que nem sem o ele não Dragon, seria possível e estressadão, tal, etc. sem um momento de felicidade e alegria. O Dragon estressadaço o tempo todo ali, calvície entrando, olhando ali, será que meu filho chega, será que não chega? Ou eles não queriam isso, eles queriam uma vida ali de liberdade, pacata, mas eu acho que o Oda ainda tem que trabalhar uma questão aí nos Piratas do Rocha, porque quanto mais próximo eles chegam de como o mal do mundo ainda tá aí pra destruir tudo, eu acho que mais interessante fica o porquê da jornada deles realmente acabou quando acabou. Eles sabiam, cara. Chegaram cedo demais. Cedo demais, né? Tinha que esperar alguém pra resolver esse problema. Esse BO não é meu, esse BO não é meu. Abre a fronteira aí de Wano, por favor. Meus queridos, esse foi o review do capítulo 1151 de One Piece. A gente espera que você tenha gostado e também refletido sobre tudo que a gente falou aqui. Não esquece do like, se inscrever no canal e o que mais, Derek? Não deixe de checar o link na descrição, dá essa moral pra gente. Galera, live todo domingo, vídeo todo dia, tamo gigante. Tem nova header aí, nova arte, viu? Eu de Bug, Luffy de Shanks. Querido Mika, muito irado. Junto, monstro. Falei Luffy de Shanks. Lip de Shanks, Felipe Obrigado, Mika, genial, brilhante. Kaizukuni, E é isso, vamos deixar também as redes sociais dele aqui na descrição, como agradecimento. E mais nada, galera. Tamo junto, beijo, galera. queijo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.
Mal sabem, mal sabem. Moleque, tô meio marietada, mano.